quem tem problema na interpretação. Esse foi o problema mais comum, além da matemática, né? Que a maioria das pessoas fala, qual que é o seu problema? É a matemática. Mas o problema específico lá é como interpretar. A galera não consegue nem começar a interpretação do texto para começar a fazer conta, sabe? O problema começa antes da conta até. Deixa eu falar a minha dica. Vamos ver se o professor concorda com a minha dica. Sim, ele vai dar o mapa da mina aqui, quero ver. Não, mas vamos ver se a minha dica está certa ou está errada. Aqui, ó. É o que eu faço quando eu vejo um problema para me ajudar a interpretar. E olha que a Natasha, a gente sempre fala que ela não tem raciocínio ilógico. Meu raciocínio é alógico. É alógico, porque tipo, não faz sentido. Devagar, quase parando. Ela passou no concurso, gente, viu? Mas olha... E ela passou. Eu vou te falar que na faculdade, matemática financeira, economia, eu ia super bem. Mas eu vou te dizer que na hora de fazer esses negócios do concurso, eu sofri, viu? Primeiro, eu anoto todos os dados que o problema está me oferecendo. Primeiro de tudo, eu anoto tudo que ele está me oferecendo. Sim. E o que ele quer saber. Aí eu vou analisando. Não, então eu tenho isso, e ele quer saber isso. Então, primeira coisa, você tem que anotar todas as informações que o programa está te dando. E cada vez ele pede mais, né? Cada vez eles estão colocando mais e mais dados, tipo, que não tem nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver. E o que acontece com os exercícios também? Eles tentam contextualizar com alguma coisa do cotidiano. Então, vai socando informação, socando dado que você nem vai usar. Então, o que eu passo? Primeira coisa, sempre na primeira aula, se você for fazer a mentoria comigo, sempre a primeira aula eu vou te dar 10 dicas para você estudar matemática bem. E eu falo que a principal, que ninguém fala, é você ler bastante. Então, para você interpretar bem, você tem que saber ler. Mas não ler de você pegar essa frase e só ler. Pronto, acabou. Ler de interpretar o que está acontecendo. Então, o que você vai fazer? É bem isso que vocês falaram. Você vai ler o enunciado. E o que acontece? Muitas vezes você tem um texto desse tamanho, a pergunta e a alternativa. O pessoal acaba lendo textão, pergunta, alternativa. O que eu falo? Pergunta primeiro, alternativa, e depois, se for necessário, você volta para o texto. Muitas vezes esse texto está ali só por estar ali, só para ter contexto com alguma coisa. Então, fazendo isso, lógico, tem questões que você vai ter que voltar, ler, grifar, não sei o quê. Só que tem questões que você já pula. Outra coisa também, você vai fazer isso que vocês falaram mesmo. Você vai ler e grifar todos os dados, todos. E você vai anotar no cantinho os dados que você teve. Por quê? Tendo todos os dados num pedacinho de papel desse tamanho, parece brincadeira, mas você consegue entender melhor do que um aqui, outro ali, outro lá atrás e um monte de palavra no meio. Então, você organizar o exercício já te dá o caminho. Então, esse é o primeiro passo. Então, esse é o primeiro passo, que é entender o que ele te fornece. Depois disso, você vai limpar tudo que está à toa. Só que antes de você limpar, você precisa entender o passo 2, que é o que ele quer. Então, tá, ele te deu isso. É tipo um caminho mesmo. Aqui é o que ele te dá. E aqui, né, deixa eu ver, aqui é o que ele quer. Então, você tem que ver qual o caminho que você vai chegar. Então, beleza, isso daqui eu vou usar, deixa. Isso daqui eu não vou usar, risca. Acabou, esquece. Não precisa ocupar tua cabeça com isso. E aí, depois disso, vem a parte mais difícil, que é você ligar esses pontos. Então, vai ter gente que vai ligar esse ponto em linha reta, outro que vai lá em cima, volta, vai e chega. Esse sou eu. Então, qual que é o seu diferencial? Você fazendo muito exercício, você vai descobrir o caminho, mas não qualquer caminho, o caminho mais fácil e rápido. Então, por exemplo, para você fazer uma questão de matemática, você tem às vezes 3, 4, 5 formas de fazer. Com a prática, você vai ver qual a forma mais rápida e objetiva para você chegar na resposta. E o bônus disso, que é do pessoal do TJ, pode usar e deve usar, na verdade, é você sempre olhar as alternativas. Então, sempre vai ter alguma alternativa que é muito absurda, que não vai acontecer. Então, você já elimina. Outra coisa também, que é importante. Nas alternativas, você pode, por exemplo, igual em geometria, que você tem que usar π, 3,14, blá, blá, blá. Se uma alternativa da outra for muito distante, te permite arredondar.
Então, ao invés de você fazer conta com números quebrados, que é um saco fazer conta, eu odeio fazer conta. Eu gosto de fazer exercício com a menor quantidade possível de conta. Arredonda. Você odeia fazer conta. Imagina, gente. Me dá preguiça de fazer conta. Você tem que fazer o mais rápido possível. Por isso vai ter febre aqui. Já fiz assim. Eu não sou fã não, de fazer conta com número decimal, não. Então, sempre quando dá para arredondar, eu arredondo. Então, o que você tem que entender? Você não tem que fazer a questão de forma perfeita, do começo ao fim, todas as casas decimais, blá, blá, blá. Se você quiser ser professor de matemática, você vai ter. Na faculdade você vai ter. Só que a gente não está na faculdade. Está no processo para você passar. Então, do jeito que for, vai. Acertou, é isso que importa. Então, arredonda, faz o que quiser, entendeu?